nós vamos falar sobre as 4 funções de orientação da consciência, do relacionamento do indivíduo com o mundo, a maneira com que ele recebe as informações, a maneira com que ele percebe essas informações, a maneira com que ele identifica que informações são essas e as possibilidades que essas informações traz para ele de movimentações futuras, projetos futuros. Eu estou me referindo então às 4 funções de orientação do eu com o mundo, descritas por Jung no livro dele Tipos Psicológicos. São elas a função racional pensamento, a função racional sentimento, a função irracional intuição, a função irracional sensação. Nós vamos estudar agora as chamadas funções de percepção ou funções irracionais. As funções de percepção ou funções irracionais são as funções sensação e o duplo oposto dela, a intuição. Então, para Jung, a intuição é uma função irracional, é uma função de percepção. Foi muito influenciado por Bergson, um filósofo francês, Henri Bergson, que entende a intuição como um corolário do método científico. Ele acha que a intuição ela pode apreender o fenômeno tal como o método científico apreende o fenômeno de maneira objetiva. Portanto, a intuição é, para Bergson e para Jung, um método objetivo de conhecer a realidade. E a sensação, que é, segundo Jung, aquela função que nos diz que o objeto existe, sem dar nome a ele, mas que ele está presente, que ele está ali, no aqui e agora. Quem apresenta um tipo de função de relacionamento com o mundo, sensação, terá como função inferior ou função reprimida no inconsciente a intuição e vice-versa. Se você é intuitivo, a sensação será a sua função inferior, que algumas pessoas chamam de a função menos desenvolvida. Jung chamou de função inferior no sentido de estar contida no inconsciente. As 2 funções são irracionais, então note bem, uma função irracional que prevalece no modo do relacionamento do indivíduo com o mundo tem o seu duplo oposto como função irracional também reprimida no inconsciente. Se é consciente a função racional, é inconsciente a outra função irracional também. Não pode existir uma função racional de relacionamento com o mundo e tendo como a função reprimida uma função irracional. As 2 têm a mesma qualidade, ou são racionais ou são irracionais. Então nós começamos afirmando que só existem 2 maneiras possíveis de receber a informação. 2 maneiras possíveis a partir das funções de percepção ou funções irracionais. A primeira maneira é receber a informação diretamente dos órgãos dos sentidos, de modo a criar uma ideia concreta do objeto. Existe o objeto, ele está presente. É essa informação que os órgãos do sentido nos traz, que essa função perceptiva e racional nos traz. Ela recebe a informação diretamente dos órgãos do sentido. É a isso que nós chamamos de ideia concreta. Mas existe uma outra maneira de receber as informações através da função perceptiva e racional
intuição. Então, que maneira é essa que nós recebemos a informação a partir da função intuição? Nós acabamos de definir como esta informação nos chega a partir da função sensação, que nos diz que existe algo ali, sem que nós possamos saber o que é. E há outro modo, e o outro modo de receber a informação a partir da função perceptiva e racional é a intuição. Então, como é que nós recebemos essas informações a partir da intuição? A intuição não se fixa nas características do objeto. Na verdade, a intuição se coloca a questão do que aquela informação que foi recebida pode ser utilizada para construir cenários, novas possibilidades. Então, a percepção objetiva e concreta do objeto é substituído na intuição pelas possibilidades do objeto. Aquilo que pode ser feito com o objeto sem que se concentre no objeto. Dito de outra forma, quais são as possibilidades futuras da informação que eu recebi a partir da função da intuição? Quais são as possibilidades futuras daquele objeto que foi identificado como existente pela sensação? A sensação me diz, este objeto existe. Eu não o nomeio, eu não vou chamar de caneta, porque essa é a função pensamento, que é uma função racional que nós vamos estudar a seguir. Então existe esse objeto aqui. O intuitivo, ele olha para esse objeto e as informações que esse objeto traz para ele não é da natureza concreta da existência do objeto, mas das possibilidades futuras. Então, o intuitivo pode devanear uma quantidade enorme de possibilidades de uso deste objeto. Então ele imagina pintando, ele imagina escrevendo, ele imagina utilizando esse objeto em novas possibilidades ainda não intuídas. Ele imagina o quanto esse objeto pode ser interessante, né, num processo educacional, num processo geométrico, num processo filosófico. O intuitivo desdobra, por assim dizer, o objeto em suas possibilidades infinitas futuras. Então, se você quiser ter ideias sobre um determinado projeto que você tenha em mente e que você sabe que você quer construir, mas não sabe exatamente o que é, mas tem uma ideia concreta, chame um intuitivo e converse com ele. Se você estava se sentindo empobrecido em relação à ideia, cauteloso em relação à ideia que você teve, o intuitivo vai desdobrar essa ideia em milhões de possibilidades, a um ponto tal que você vai chegar para ele e dizer assim, não, chega, já está bom. Já estou satisfeito já com essas ideias que você trouxe. Porque você começa a ficar cansado de perceber quantas possibilidades existem para usar aquela informação que você tem de maneira concreta e objetiva. Quantas possibilidades. Mas o intuitivo terá dificuldade de realizar esses projetos. Ele é alguém que está sob inspiração quase que continuamente. E a sensação, o tipo sensação, ele é alguém que quer o aqui e agora, a realização no presente, né? Então ele pode pegar isso aqui e, sem saber o nome, sem nomear, dizer que este objeto tem que ficar bem aqui guardado nessa gaveta, organizado. E não se pode tirar dali, porque se tira dali e começa a se usar da maneira mais caótica possível, ou criativa, se quisermos, né? Isso desorganiza
o mundo interno do tipo sensação, que deve estar sempre relacionado aos movimentos, às informações que recebe e que devem ser utilizadas no aqui e agora, no concreto da vida. Então, se você é muito intuitivo e tem milhões de ideias na sua cabeça, converse então com o tipo sensação, que ele vai pegar todas essas ideias e reduzir a uma. E você vai se sentir empobrecido ao final dessa conversa. As suas possibilidades desaparecerão na fumaça, porque o tipo sensação vai escolher uma ou vai reduzir todas a uma e vai perguntar: e agora? O que você vai fazer agora, nesse exato momento? Precisa fazer alguma coisa agora. E agora, para o intuitivo, é um tempo que não existe. Então, é por isso que são funções opostas. São funções difíceis, né? Você vai irritar um tipo intuitivo se você pedir para ele esquecer as 150 ideias que ele teve acerca desse objeto e escolher uma e concretizar hoje. Da mesma forma, você vai irritar um tipo sensação se você chegar para ele e dizer: mas quais são outras possibilidades que você poderia utilizar nesse objeto? Né? Ele diz: não sei, poderia fazer assim, assim, não, o que mais? Tenta mais, né? Te solta, imagina quantas coisas podem ser feitas com esse objeto. Você está pensando só numa única coisa. Tenta te enriquecer mais com a tua imaginação, né? Aquilo pode efetivamente irritar o tipo sensação, que experimenta como mudança de humor qualquer possibilidade de desreprimir a função inferior que está contida na psique dele. Né? Esse é um jogo importante de se entender. Não é tão simples, é óbvio, mas é importante que a gente faça um esforço para compreender. Até porque todos nós temos a nossa função. Eu, como intuitivo, naturalmente tenho essa dificuldade de dizer assim: bom, essa é a lista de coisas que eu vou fazer hoje, eu vou cumprir todas. Aí me levanto, faço a primeira, faço a segunda, na terceira já tem desdobramentos A1, A2, A3, A150, B1, B2, B150, né? Por causa da intuição que começa a ver todas as possibilidades que uma determinada informação traz para você. Mas se eu tiver um tipo sensação, ele vai dizer assim: vem cá, você está no A150, mas deixa eu te perguntar uma coisa: você fez o A? Você terminou o A? Você é um cara chato, hein? Um cara pobre, né? Criativamente pobre, né? E aí o tipo sensação vai dizer assim: o cara não consegue realizar o A e está no A150, é muito desorganizado. Se estabelece esse conflito entre esses dois tipos de função. Por isso que uma é reprimida e a outra é a função principal. Pode ser o contrário, tipo sensação com a intuição reprimida. As duas são funções racionais e são funções perceptivas.